Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame toda sorte de graça. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, projeta para mim, livro de Romanos, capítulo 12, verso 16. E hoje nós vamos trazer uma palavra sobre a jornada da liderança, fato ou possibilidade, né? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, talvez desejamos ou ensejamos ser líderes em algum segmento, e para chegarmos a isso, temos uma jornada, temos um caminho, temos algo a percorrer, e o tema dessa mensagem é a jornada da liderança, fato ou possibilidade. É um fato ou é uma possibilidade? É uma realidade da minha vida? Ou talvez, quem sabe, um dia, se Deus quiser. Não, primeiro que Deus quer que você seja um grande líder. Em tudo que você faça, você se destaque pelo ambiente, pelo espírito de liderança incomparável. E aí a Bíblia, ela respalda, ela te dá amparo, ela derrama graça sobre você. E se você é uma pessoa inteligente, você cresce enquanto a vida vai. Você cria caminhos melhores. Somente o arrogante não melhora. Isso é uma grande verdade, isso é uma grande realidade, porque não tem uma ideia melhor do que fazer atualmente. O arrogante, ele fica preso em um conceito, em um princípio que é único e exclusivo dele, e ele não consegue ver novos ambientes, novas histórias, novas propostas, novos caminhos, novas perspectivas. E aí ele deixa de crescer, ele estagna, ele fica preso, arraigado em algo que é só dele, só dele. Ele gera um conceito tão pessoal, que qualquer outro conceito não presta, não serve, não muda, não faz diferença, não faz história. E você não deve andar com uma pessoa arrogante. Lamento dizer isso, mas é uma grande verdade, porque ela nunca estará com fome, com sede de crescer, de aprimorar. Somente o arrogante não melhora, porque não tem uma ideia melhor do que fazer atualmente. O arrogante, ele não consegue saciar a sua própria vontade, os seus próprios conceitos, e nunca estará aberto para ouvir novos conceitos, que é um risco. Todos nós temos que estar abertos para ouvir novos conceitos. Eu viajo muito, e muitas vezes eu sento com homens seculares, homens segundo a palavra de Deus, pastores, e eu ouço, em vez de colocar as minhas ideias, as minhas propostas, ou dizer o que eu estou realizando, eu ouço esses homens, porque eu tenho mais a aprender ouvindo do que falando. Eu preciso ouvir todos os dias. Algumas pessoas são líderes, mas são tão arrogantes que elas perdem a oportunidade de crescer. E isso é algo que nós temos que extirpar da nossa vida, tirar da nossa vida, para que possamos ter e receber um ambiente profético de liderança sobre nós, e que a graça de Deus venha e derrame e abunde de uma maneira sobrenatural, ao ponto de sobrepujar para si próprio e para outros. Você nunca pode querer nada só para você. Que o dia que você quiser algo somente para você, você perdeu o propósito de estar nessa terra. Jesus nunca fez nada para ele, sempre fez algo para alguém. O dia que você só fizer para você, você perdeu o propósito de estar nessa terra. Você deixou de se tornar imitador de Cristo. Que imitador de Cristo nunca quer algo só para si, mas quer algo sempre para alguém. Essa semana, acho que quinta-feira, eu estava fora de Maringá. Um comandante da Força Verde me ligou e disse: pastor, morreu um oficial nosso de infarto, e a família está desolada, e eu queria que o senhor viesse para dar uma palavra, para ministrar, para orar, para ler a Bíblia conosco. Seria muito importante. Isso não vai lhe atrapalhar? Eu disse: meu irmão, isso nunca pode me atrapalhar, porque eu fui chamado para servir. Eu vou largar o que eu estou fazendo, estou indo para ir agora. E saí, fui encontrá-lo. E eu particularmente nunca tinha participado de um velório, de um funeral com honras militares, com salva de tiros e entrega de bandeira. A morte não é bonita, mas é uma realidade. Todos nós vamos passar por ela. Mas o fato da honraria que foi dada à família, pela conduta, postura com que o oficial da Força Verde desenvolveu o seu labor, a sua missão, é impressionante, é impactante. E aí eu me comprometi
Assim como houve um outro caso mês passado, disse: olha, eu vou visitar a família, eu quero visitar a família. Falei com o comandante: eu quero ir junto com você visitar a família, eu quero levar uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, uma palavra de amor a essa família, para que algo mude. Precisa ser assim. E aí em Romanos 12:16 a Bíblia diz, na versão King James atualizada, vou ver se está diferente aqui: vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas andais um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui muda a versão, essa é a revista atualizada, diz o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. O que muda é a palavra arrogante. Aqui na versão King James atualizada, está diferente da versão da RA, que fala orgulhosos. Mas aqui o que importa é nós entendermos que a Bíblia condena aqueles que são arrogantes, aqueles que têm um conceito próprio só de si, aqueles que acham que somente eles podem fazer, podem cumprir e podem alcançar todos os objetivos dessa terra. Todos nós dependemos um do outro. Ninguém vive sozinho, ninguém anda sozinho, ninguém faz nada sozinho. Semana passada ministrei sobre isso, falei sobre isso e disse exatamente isso, que nós, presta atenção nisso, que nós somos muito melhores juntos do que separados. Todos nós somos muito melhores juntos do que separados. Não tem como nós vivermos uma vida onde nós tenhamos esse ambiente, esse espírito totalmente desconexo com a palavra de Deus. Viver em concórdia entre vós, não importa o que aconteça, mas eu tenho que concordar, e eu tenho que amar o meu irmão, e eu tenho que fazer o melhor para viver da melhor maneira possível, porque a Bíblia diz: não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde. Ah, mas é só quando eu estou na igreja, né, pastor? Não, fora da igreja também. Ah, mas o senhor consegue fazer isso? Quem disse? Eu erro pra caramba nesse aspecto. Eu tenho que me policiar todos os dias. E eu não tenho problema de confessar os meus erros, as minhas debilidades, as minhas limitações, porque eu não sou santo mais do que vocês. Eu sou tão santo quanto vocês, sujeito a falhas, a problemas, a pecados, sujeito a rupturas, sujeito a situações adversas, sujeito a pensamentos maus, sujeito a dias maus, sujeito às emoções, sujeito a chorar, sujeito a se alegrar, sujeito a qualquer coisa, como qualquer um. E aí, nós temos que aprender a trabalhar e entender que Deus só vai gerar um processo de liderança se você tornar uma pessoa melhor a cada novo dia. Mesmo quando você é mentorado, mesmo quando nós somos auxiliados, mesmo quando nós recebemos instrução, até você encontrar a sua própria voz, mantenha-se debaixo de um ambiente, de uma mão profética, para que Deus possa falar com você diretamente e você consiga encontrar e ouvir a sua própria voz. Fora isso, você comete erros, você tem limitações, você começa a encontrar caminhos muito diferentes daquilo que Deus traçou para você, planejou para você. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pastor, mas fulano de tal está fazendo diferente, querido. Mantenha-se conforme a palavra diz. Sede você, imitador de Cristo, como também Paulo era de Cristo. Todos nós devemos ser imitadores, não de homens, mas de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Olha aqui que coisa fantástica. Primeiro ele diz: sede meus imitadores, como eu sou. Aí logo na sequência, no verso 12, ele diz: eu vos louvo, porque tudo vos lembrais de mim e retendes. O que foi que Jesus deixou para você? Isso que ele deixou, de fato e de verdade, está sendo aplicado e retido na sua vida? Ou isso está sendo esquecido? O que está sendo aplicado é aquilo que você pensa, que você sente e é como você age.
Eu tenho muitos pensamentos, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos sentimentos, mas eu tenho que matar isso dentro de mim para que eu entenda a vontade, o sentimento e o desejo de Cristo na minha vida. E aí sim eu começo a andar segundo o que Jesus me orienta aqui: sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo Jesus. Aprenda a cumprir isso, aprenda a viver isso. Aprenda a fazer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que acontece primeiro? Você falar ou ir à escola? O que acontece primeiro? Falar ou ir à escola? Falar. Por quê? Porque você imita alguém que você está vendo falar. Não é verdade? Não deveria ser diferente? Eu deveria ir à escola primeiro para aprender a falar, mas não é essa a realidade. Vocês já viram uma criança brincando? O pai é médico, vamos pegar um exemplo de um pai médico. O pai é médico e a criança pega o estetoscópio. Já vi isso, amigos meus médicos, pega o estetoscópio e bota no ouvido, e vai lá e bota no coração dela, bota no coração do pai. Por que ela faz isso? Por que ela leva ao coração? Por que não leva em outra parte do corpo? Porque ela viu o pai fazendo. Ela está imitando exatamente aquilo que o pai faz. Porém, não significa que ela está preparada para a missão que virá sobre ela. Ela pode ter o desejo de ser médica, ela pode imitar o que o pai faz, mas não significa que ela está preparada para a missão que virá sobre ela. Ela precisa fazer um processo para poder alcançar aquilo que está proposto, uma jornada. A liderança dela, ou o estágio final dela, só vai ser concluído quando ela cumprir uma jornada. Ela precisa crescer, ela precisa ir para a escola, ela precisa ser alfabetizada, ela precisa entrar numa faculdade, ela precisa fazer um estágio, né? Ninguém sai da faculdade, um médico sai da faculdade com um kit de cirurgia cardiovascular, uma pastinha e uma maletinha com os instrumentos para fazer uma cirurgia cardíaca e diz: ei, agora eu estou pronto, quem quer operar o coração, vem aqui comigo, vou trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Não existe isso. No mínimo 2 anos de residência, quem sabe mais. Vai se aperfeiçoar, vai olhar como se faz, vai fazer junto, até ela fazer supervisionada, mentorada. E aí sim, consegue fazer por excelência. Mas a criança, ela primeiro aprendeu a falar porque alguém falou junto com ela. Ela aprendeu a sonhar com um projeto porque alguém tinha algo que levou ela a sonhar com um projeto. Com o que você está sonhando? Com o que você está imitando? O que você está imitando? O que você está construindo? O que você está edificando? Nós temos que ter essa preocupação, porque eu posso estar vendo algo e fazendo outra coisa. Eu posso estar sentindo algo e tomando outra decisão, e aí eu estou na contramão daquilo que está sendo construído. Eu quero ser imitador de Cristo de fato e de verdade, então eu tenho que aprender com Cristo quais são os princípios de Cristo. Será que o que eu estou fazendo na igreja seria a mesma coisa que que Jesus faria na igreja? Será que aquilo que eu estou fazendo fora da igreja seria a mesma coisa que Jesus faria fora da igreja? Será que aquilo que eu estou me propondo a construir, será que é a mesma coisa que Jesus também estaria se propondo a construir? Nós temos que nos perguntar e temos que nos questionar todos os dias. Marcos 8,33 diz: entretanto Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Quantos de nós estamos assim? Essa é na versão King James atualizada. Jesus, porém, voltou-se, fitando os olhos dos discípulos, repreendeu e Pedro e disse: arreda, Satanás. Isso aqui está mais nordestino, né? Arreda. Não é assim que fala no Nordeste? Jean que anda por lá, né?
Vai lá no Nordeste de vez em quando, sabe? A Bíblia, olha que coisa louca, alguém que andou com Jesus, alguém que dormia próximo onde Jesus dormia, alguém que comia na mesa onde Jesus comia, alguém que pelejava por aquilo que Jesus pelejava. Em um determinado momento, Jesus vira para um dos discípulos mais próximos dele e diz assim: ei, arreda-te, sai para lá de mim, Satanás, pois não te estás pensando nas obras de Deus, mas sim nas ambições humanas. Que coisa doida, que repreensão forte foi essa de Jesus. Quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa dentro das igrejas? Pensamos nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas ambições, na maneira de que eu posso tirar proveito de algo, mas não de fato e de verdade na obra a qual fui chamado para fazer. Estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse para mim o seguinte: pastor, como pode? A pessoa às vezes toca, sabe que está danificada na coisa, não se propõe a fazer nada, mas é uma verdade, mas sai e gasta 50, 100 reais, dos 150 reais num lanche, mas não pode colocar nada na casa do meu pai. Duas coisas nós temos que fixar muito forte na mente. Uma é aquela passagem da viúva de Sarepta, da viúva, onde o profeta chegou e disse: vai para onde? Para dentro da tua casa. Tudo que você precisa está dentro da tua casa. Só que essa casa tem uma analogia com a casa do pai. Aí nós vamos lá naquela história do filho pródigo, que nós pregamos 5 semanas, acabou semana passada essa série do filho pródigo. Nós pregamos sobre o filho pródigo. O filho pródigo, apesar de ter tirado tudo que era dele, ter requerido tudo que era dele e gastado tudo que era dele, em um determinado momento ele reconheceu e ele disse: tudo que eu preciso está na casa do meu pai. Quando você coloca tudo que você tem na casa do pai, o pai coloca tudo que ele tem na sua casa. Não é moeda de troca, é uma regra de Deus. É diferente. É diferente. Você tem dado tudo para o teu Deus? De fato e de verdade? Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem sido imitador? Ou será que Deus vai ter que te repreender como repreendeu aqui a Pedro? Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Aí o mesmo Pedro, que Jesus fez uma analogia com Satanás, agora é totalmente diferente, uma experiência nova, porque ele teve de fato e de verdade um encontro com Deus. Aí diz aqui em Atos 3:3, vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Havia um mendigo na porta do templo, é como se tivesse alguém ali na porta da igreja, e a pessoa que entrasse e começasse a pedir esmola, pedir esmola, pedir esmola. Aqui tem dias que todo dia vem alguém, e a gente está trabalhando aqui, e o cara quer esmola, aí você fala: ó, vou te arrumar trabalho, o cara vai embora, o cara quer gás, aí você diz: não, vamos lá buscar o gás, eu vou pagar o gás para você. Aí o cara dá uma desculpa: eu vou buscar o bujão, pastor, já volto. Não volta até hoje, deve ser longe demais essa casa talvez seja lá na Naníbia, ele está no caminho, e vai voltar um dia com o bujão de gás vazio, e nós vamos comprar o gás, porque nós prometemos comprar o gás, mas o cara não quer fazer, ele quer simples e puramente pegar o dinheiro. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, imploravam que lhes se dessem esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando ele pela mão direita, levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O mesmo Pedro, que o próprio Jesus havia repreendido e dito para ele: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro teve uma experiência, e o mesmo Pedro fitou os olhos em um paralítico e disse: levanta e anda. A mesma autoridade que estava sobre Cristo estava sobre Pedro, porque a palavra de Deus me garante que quando eu entendo o princípio da jornada da liderança, eu ocupo um espaço, um lugar,
em que homem nenhum ocupa nessa terra, porque a mesma autoridade que está em Cristo está sobre mim. E quando eu quebro o princípio da liderança, eu quebro a autoridade de Cristo sobre mim também. E aí eu ando pela minha própria vontade, pelos meus próprios pensamentos, pelos meus próprios sentimentos. Eu acho que eu sou o cara, que só eu posso, só eu faço, só eu consigo, só eu construo. Eu não consigo, eu não posso fazer tudo. Eu não posso. Eu não teria condições de tocar todos os 4 instrumentos que estavam sendo tocados hoje, e depois estar aqui pregando. Não teria condições de estar fazendo isso aqui, e estar ali mexendo na mesa de som, mexendo na transmissão, mexendo na projeção, mexendo na iluminação. Preciso de pessoas. Nós somos uma equipe, somos um corpo, somos um time, e esse time precisa trabalhar integrado, entendendo os princípios de autoridade e de liderança. Pedro encontrou a sua própria voz. Todos nós um dia vamos encontrar a nossa própria voz, mas enquanto você não encontrar a sua própria voz, mantenha-se debaixo da voz de uma liderança, porque senão isso é perigoso, isso é danoso. Você pode perder a oportunidade de conquistar e de possuir aquilo que está sendo preparado e designado para a sua vida. Lembra de Moisés e Josué? Moisés e Josué peregrinaram no deserto, mas quando chegou diante da terra, o que foi que Deus fez? Moisés, você para aqui, você fica aqui, daqui para frente. Josué prossegue. O tempo, a história, a missão, o projeto de Deus na vida de Moisés era o deserto, mas para Josué era fora do deserto. Moisés errou várias vezes, Deus o repreendeu, Deus o castigou, proibindo entrar na terra, a qual havia prometido a ele. Josué podia ter se rebelado, ter dito: esse cara está falhando, eu vou dar pista dele, não quero mais comunhão, não quero mais contato, vou rachar o povo. É muito fácil fazer isso, e quantas vezes já se fez isso, né? Vou rachar o povo, vou pegar um grupo, vou pegar uma portinha ali, vou abrir minha igreja, vou comprar fiado no mercado, se entrar amém eu pago, se não entrar amém eu não pago. Que isso? De onde saiu esse versículo da Bíblia de Satanás que você está lendo? Josué se manteve firme ali, firme, até que Moisés chamou Josué e disse: Josué, a partir de agora, a jornada que tem para você, designada para você, eu libero sobre você um ambiente de liderança, e você pode prosseguir. Você está liberado. Havia uma voz sobre o ouvido de Josué, liberando ele, e aí ele prosseguiu, ele entrou na terra, ele pelejou na terra, e ele conquistou a terra. Que Josué ouviu a sua, ele começou a receber uma própria voz, mas enquanto isso, mantinha-se debaixo da voz de Moisés. As missões são diferentes, mas enquanto não chegar o tempo, Josué serviu obedientemente a Moisés, sem titubear, sem reclamar, sem vacilar, mas estava firme e fiel 24 horas por dia. Vai chegar seu momento, vai chegar seu tempo, vai chegar o momento de você fazer a sua história, mas enquanto isso, sirva aonde você está e sirva adequadamente. Não meia boca, não mais ou menos, quando der, hoje, quem sabe, talvez, esse final de semana vou dar uma voada, vou escorregar na maionese, atolar o pé na jaca. Não, seja fiel. Imagina que Moisés morreu aos 100 e lá vai poeira de ano, e Josué o serviu, 40 anos, 40 anos fiel ali, fielzinho, envelhecendo todos os dias, e no último dia, depois de ser liberado, Josué disse: ei, tão forte quando eu era, ainda sou hoje. Entramos, pelejamos e possuamos aquilo que Deus nos deu. Josué tinha uma convicção forte no coração. Deuteronômio 31:1 diz o seguinte: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse: sou hoje de idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti,
ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu a possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Acabou, meu amigo. Josué já tinha a própria voz de Deus sobre ele, não era mais do homem. Você precisa da própria voz de Deus para você mudar, fechar uma porta e abrir outra, para você fechar um ciclo e abrir outro. Enquanto isso, mantenha-se firme, seja fiel. Deus só vai fazer algo quando você entender esse princípio e se mantiver firme. Vai chegar o tempo também seu, não deixe nada afetar a sua liderança. Aquilo que está em construção, que está sendo proposto, não deixe afetar, não deixe desconstruir. Jamais, jamais. O que isso significa? O que isso representa para você? O que isso muda na história que Deus tem para você? Seu ministério está para ser liberado, então mantenha-se firme, mantenha-se debaixo de um ambiente de liderança, um ambiente profético. O maior problema de se tornar um líder é que muito de nós lideramos sem ter liderança sobre nós. Eu venho externando isso, eu venho buscando isso. É preocupante. É uma igreja, e eu, graças a Deus, nós temos alinhado isso e conversado, e temos começado a achar uma vertente de andar junto com um ministério. É preocupante estar sozinho, sempre foi, sempre será. Isso é perigoso, é cauteloso. Assim serve para toda a igreja, para toda a congregação, para qualquer pessoa. Olha só, Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou em um dia o céu e a terra? Não, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos é como um dia. Nós não sabemos se esse um dia foi um dia físico nosso, ou se um dia representa os 1000 anos que de fato a Bíblia diz que podem ocorrer. Se ele levou 1000 anos para criar o céu e a terra. Até Deus, ele teve que entender e criar uma metodologia para que ele pudesse construir um projeto. Todos nós temos que ter uma metodologia para construir um projeto de vida. Eu não posso simplesmente cair de paraquedas em um local, achar que eu sou bom, sair por aí falando isso, e aí tomar uma postura, um posicionamento isolado, arrebentando com tudo aquilo que a Bíblia me ensina. No verso 10 diz o seguinte: e viu Deus que isso era bom. A segunda lição que essa palavra nos ensina é que nós devemos aprender a celebrar as pequenas coisas. Deus criou o céu e a terra, e aí a Bíblia diz: e viu Deus que isso era bom. Cara, cada vez que eu venho para cá e arrumo uma tomada, arrumo um cabo, e conserto isso, e conserto aquilo, e instalo um negocinho, e limpo o chão, e arrumo uma cadeira, eu celebro, porque eu vejo que isso deixa a igreja do meu Deus, a casa do meu Pai, melhor, e isso é bom, eu celebro. Talvez algumas pessoas dizem: nossa, o pastor só cuida disso, o pastor olha isso, o pastor fica preocupado com isso. Cara, eu estou celebrando, eu não estou só olhando, eu não estou só cuidando, eu não estou só organizando, mas eu estou celebrando aquilo que eu estou fazendo, porque quando eu celebro essas coisas pequenas, uma pequena tomada que eu arrumo, eu vou aprender a colher e a celebrar coisas grandes, quando essa igreja estiver, e há uma palavra profética, quando essa igreja estiver plenamente cheia, ocupada, sem espaço para pessoas sentarem. E aí, seguindo aqui, a Bíblia diz: haja luzeiros e firmamento nos céus. Verso 14, verso 18 diz: e viu Deus que isso era bom, celebrou de novo. Eu imagino Deus, cada etapa que ele fazia da terra, ele devia chamar os anjos e dizer: ei, vamos fazer uma grande festa, chame aqueles que toquem trombetas, sirvam o que tiver de melhor, vamos celebrar, vamos festejar. Precisa ser feito isso, precisa ser feito. Verso 24: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Verso 25: e viu Deus que era bom, celebrou novamente. Verso 26: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, homem e mulher os criou. Aí olha o verso 31: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Aí ele deu uma big festa. Sabe, hoje nós vamos celebrar por coisas pequenas, mas vai chegar o dia que nós vamos celebrar por coisas grandes. Talvez nossa sede própria, talvez 2, 3, 4 ônibus para ir buscar pessoas que não podem deslocar até a igreja, talvez por um prédio que tenha toda a infraestrutura para nós ampararmos um mendigo de rua, um drogado,
talvez uma casa de recuperação, talvez uma escola, um centro de ensino, de treinamento, de capacitação. Aí você vai dizer: pastor, o senhor é doido, o senhor vislumbra tudo. O senhor vislumbra isso e muito mais, querido, porque a obra não é minha, a obra é do meu Deus, e se Ele me fez capaz de começar esse pequeno começo, e eu celebro por esse pequeno começo, Ele é suficientemente capaz de me dar um grande final, uma grande história. Mas não será para minha honra, nem para minha glória, mas para a glória e para a honra do meu Deus. Eu e você seremos meros coadjuvantes nessa história, mas Deus precisa de mim e precisa de você, porque a Bíblia diz que senão Ele mandaria anjos, e Ele não fez, mas chamou eu e você, nos capacitou para que com a nossa pequena habilidade, com o nosso pequeno conhecimento, nosso pequeno dom, pudéssemos entregar a Ele o que temos de melhor, para que Ele possa receber e recriar em nós algo melhor do que Ele nos deu no dia de hoje. Amanhã será melhor que o hoje. É assim que Deus faz. Todo bom líder tem que aprender a celebrar. Toda pessoa tem que aprender a celebrar, seja o que for, seja o que for. Cada vez que eu vou e venho e organizo isso aqui, olha, eu sou apaixonado por louvor, vou ser honesto. Eu amo fazer isso aqui, eu amo vir arrumar, eu amo vir dobrar cabo, enrolar cabo, eu amo vir ver as coisas e não, tem que ajeitar, tem que melhorar, tem que buscar o melhor. O que tem de melhor? Tem um prato melhor, tem uma pele melhor, tem um teclado melhor. Eu amo fazer isso, é meu, é de mim. Faço por amor, me dá prazer. Eu saio daqui, eu vou para casa, eu fico regozijando, eu fico celebrando, porque eu tive a oportunidade de poder ver isso aqui. Ontem eu passei aqui, fiquei aqui, eu e Júlia, boa parte da manhã, até 3, 4 horas da tarde, arrumando aqui a iluminação da igreja, com um cara aqui. Cara, isso para mim me dá prazer. Eu estou na casa do meu Deus, estou abençoando a casa do meu Deus, estou servindo a casa do meu Deus. Eu não sei tocar, gostaria de saber, juro para você. Meu sonho, minha vontade é tocar teclado. Um dia eu ainda vou tocar, um dia eu vou surpreender vocês. Vocês estão aí rindo, um dia eu vou né, Miriam? Nunca é tarde para começar, né? Um dia eu vou surpreender vocês, vou tocar igual o Davi, vou tocar igual o Jean aqui. Sabe, nós temos que aprender a sonhar, mas nós temos que aprender a celebrar as pequenas coisas, e Deus nos dará as grandes coisas. Nós muitas vezes ficamos focados em alvos de longo prazo. Não, faz alvos pequenos, cara, não se preocupa não. Os grandes Deus vai acrescentar, mas faz alvos pequenos. Pensa em uma célula, pensa em ganhar uma pessoa, 2, pensa em evangelizar uma pessoa, em levar a palavra a uma pessoa. Olha, esses últimos dias eu fiz 3 funerais na polícia. Todos os funerais, deixa passar uma semana, chamo o comandante, eu quero ir visitar a família. Eu quero ir lá, quero dar uma palavra, quero orar por ela, quero convidar para ir para a igreja, quero deixar a igreja à disposição, quero me deixar à disposição. Pastor, mas nenhum veio, não interessa, eu estou lançando a semente, uma hora essa semente vai frutificar, seja aqui ou seja em outro lugar, vai frutificar, tenho convicção e certeza, a palavra do Senhor não volta vazia, e não vai voltar vazia. Não estou jogando pérola a porcos, mas estou liberando uma palavra de vitória, de fé, uma palavra de vida, sobre aquilo que supostamente parece estar morto. É assim que tem que ser. Você pode até ter terminado todo o projeto, mas o que me propus a fazer hoje tem que ser muito bom. Você pode até ter projetado isso aqui, esse palco, pronto, ficou legal, tem tudo, beleza, tá bom, mas eu amanhã tenho que fazer um projeto muito melhor do que esse. Eu posso até falar do Evangelho, mas amanhã eu tenho que falar para uma pessoa, amanhã eu tenho que falar para 2. Eu tenho que começar a melhorar meus projetos. As pessoas precisam celebrar e também serem celebradas com os pequenos sucessos. Eu não posso só celebrar, mas eu tenho que celebrar por mim e pelos outros. Eu tenho que ficar feliz por uma promoção que Deus vai dar para o Dionilson. Eu tenho que ficar feliz por algo que Deus vai fazer na vida de qualquer pessoa aqui. Eu não posso ficar feliz só quando vem sobre a minha vida, mas eu tenho que celebrar pela vida dos outros. Sabe quando eu sou abençoado? Quando eu celebro pelos outros, quando eu me alegro pelos outros, quando eu me fico feliz pela vitória dos outros, aí eu sou abençoado. E eu sou abençoado quando eu abençoo alguém, quando eu tiro de mim para dar para alguém, aí eu sou abençoado. Não é quando eu dou para mim mesmo.
Quando eu entrego a mim mesmo não tem valor. O que tem valor quando você recebe de alguém. Aí tem valor. Aí tem valor. Todos nós precisamos celebrar alvos curtos e alvos longos. Quantos já viram aquela maratona? Não sei se esse ano vai ter, imagino que não. Aquela maratona de São Paulo. Como é que chama? É no final do ano? São Silvestre, isso. Famosa, acho que é a mais famosa no Brasil, né? Não sei quantas mil pessoas se inscrevem ali. Mas deve ser centenas de pessoas ali, mais de 5, 10, 20 mil pessoas, lá sei. Fica lotado, né? Aí tem aquela linha de frente, que é os caras que são profi mesmo, tem aquela linha de meio, tem o pessoal que vem na galera da vibe de curtir mesmo, dizer, não importa em quanto tempo vou chegar, 5 dias depois, se o pastor Ronaldo vai correr lá, 10 dias depois ele chega, né? Um cara chega lá, o primeiro chega em quantas horas? 1h30? Sério? Olha, está prospectando para mim 20 dias, cara, então estou mal. É melhor. Você já imaginou se marca uma corrida de São Silvestre para começar em São Paulo e acabar sem nenhum lugar, sem uma hora definida? Aí o cara da largada vai lá e dá aquele tiro, pum! O cara começa a correr, mas não tem meta, não tem alvo, não tem local, não tem destino definido, não tem horário definido, não tem nada. O que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela morre de estafa, de tanto correr, ou ela desmaia, ou ela desiste. Sabe por que Deus, Ele foi construindo as coisas, celebrando as coisas? Porque senão Ele perdia o ânimo e o propósito. Tudo aquilo que você deixa de celebrar, você fez algo e você deixou de celebrar, você não recebe inspiração para recriar para o segundo dia. Tudo nas nossas vidas precisa ter alvos, metas e propósitos estabelecidos. Por mais loucos que sejam, por mais distantes que sejam, mas precisa ter. Pastor, por que o senhor não desiste da igreja? Porque eu acredito e eu tenho uma meta, e eu botei um alvo, e eu acredito nela, e eu acredito que Deus vai construir aquilo que um dia Ele prometeu a mim. Por isso, ninguém pode iniciar um processo sem algo estabelecido, sem uma meta estabelecida, sem um propósito estabelecido. E quando eu aprendo a celebrar os pequenos sucessos, pois quando fizermos isso, liberamos uma nova criatividade, uma nova unção de criatividade sobre a minha vida, para amanhã eu celebrar outro pequeno sucesso, até um dia eu celebrar um grande sucesso. É assim que Deus vai fazendo. A pequena celebração do primeiro dia liberou a criatividade para o segundo dia. Deus fez uma pequena celebração do primeiro dia, e isso liberou a criatividade para o segundo dia. Quando nós fazemos e imitamos exatamente como Deus fez, nós todos os dias teremos motivos para celebrar. Pare de ficar nessa vibe, ó dias, ó céu, ó vida, ó azar. Cara, pode ter sido difícil o teu dia, mas alguma coisa boa aconteceu. Celebre essa coisa boa, nem que essa coisa boa tenha sido 30 segundos da tua história, daqueles 24 horas do dia. Celebre isso, que Deus vai recriar o teu segundo dia com algo muito melhor do que os 30 segundos que Ele te deu no primeiro dia. Esse é Deus. Esse é Deus. Deus constrói, Deus faz, Deus manifesta, Deus opera desse jeito. Desse jeito. E se você quiser experimentar algo grandioso, aprenda a fazer exatamente como Ele fez. Amém?